Oi pessoal, eu sou a Virgínia, sou Head de Marketing da Neo Assist e hoje a gente, em mais um Conversa com Especialista, recebe a Cris Cajado, uma profissional que tem mais de 20 anos de mercado e hoje ela é instrutora e diretora da Associação Brasileira de Sucesso do Cliente. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Virgínia. Prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. E com todo esse tempo de experiência, ninguém melhor do que você para explicar pra gente como se preparar, como um profissional que quer começar nesse mercado precisa trilhar esse caminho. Conta um pouquinho pra gente qual foi sua trajetória pelo sucesso do cliente. Obrigada, Virgínia. É um prazer poder falar da minha trajetória num momento social em que a gente percebe que os jovens querem os resultados hoje mesmo, né? Faz hoje para coletar o resultado hoje mesmo. Foi uma trajetória longa, extensa, de muito esforço, muita dedicação, mas da qual eu me orgulho muito, né? Para eu chegar onde eu cheguei hoje. E continuo em processo de evolução, né? Porque a gente não pode parar nunca. Hoje eu trabalho como líder de prevenção no Mercado Livre, que é o maior e-commerce da América Latina. Foram vários momentos aí até a gente chegar nesse momento hoje profissional, que venham mais 20 anos, se Deus quiser. E hoje você está nessa posição, mas como você começou? Então, o meu primeiro trabalho de verdade, o meu primeiro contato com o cliente foi na locadora do bairro, sabe? Que legal. Muitos nem sabem o que é locadora, mas sim, houve um tempo em que se alugava filmes. Então eu trabalhava na locadora do bairro, atendia os clientes e ali, naquele trabalho simples, né, de receber o cliente, indicar um filme, receber de volta o produto, já percebi que a gente podia fazer alguma coisa de diferente. Personalizar o atendimento, encantar o cliente, fidelizá-lo, fazer com que esse cliente se torne um verdadeiro fã, né, e não mais alguém que vai lá uma vez e depois volta daqui a um ano ou quando tivesse um lançamento, né, cinematográfico. Então foi assim que eu comecei. Depois eu me tornei operadora de telemarketing, fui trabalhar numa operação aí bastante grande, parruda, né, no segmento de bancos. E aí nessa operação, 300 e tantas posições, 1.000 e tantas pessoas, foi onde eu consegui minha primeira posição de liderança, mas eu precisei trabalhar uns 2 anos para conseguir essa oportunidade. Foi muito interessante, porque eu tinha 20 anos, e eu já tinha uma posição de liderança. Muita responsabilidade, né, para uma pessoa tão jovem, né? Parabéns pela sua trajetória. Então, ninguém melhor que você para ajudar a gente a entender como trilhar esse caminho para ser um profissional de atendimento ao cliente, visando o sucesso dele. Obrigada mesmo. Falando de Customer Experience e Customer Success, como essas duas áreas contribuem para o relacionamento entre clientes e empresas? Muito bem, Virgínia, muito bem colocado, né? Ainda há empresas que entendem que Customer Experience e Customer Success são áreas separadas. Do meu ponto de vista, essas áreas precisam caminhar juntas. Na verdade, toda vez que você tem um contato com o cliente, você está proporcionando para ele uma experiência de atendimento, é uma experiência de relacionamento que vai ajudar no processo de Customer Success. Quando a gente pensa em sucesso do cliente, a gente está pensando na entrega maior, no pacote como um todo. Quando a gente está falando em Customer Experience, é cada vez que o cliente tem um contato ou que você decide contatá-lo. Ele vai formando uma impressão que no final do dia vai contribuir para o pacote todo, ou seja, de que maneira esse cliente enxerga a sua empresa. Isso vai influenciar no teu resultado financeiro, no teu resultado de vendas, no teu resultado de qualidade, de pesquisa, no desenvolvimento do seu produto. Então, quando a gente pensa em Customer Experience e Customer Success, do meu ponto de vista, a gente não pode pensar de forma isolada. Essas coisas elas têm que caminhar juntas todos os dias, a todo instante. Porque senão você pensa numa experiência ok, satisfatória, e no final você não entende por que o teu resultado em venda não alavanca, ou não entende por que o teu churn é tão alto, ou não entende por que o seu produto não atende às expectativas, né? Às vezes isso é retratado no NPS. Então, já que você falou de retratado no NPS, explica um pouco pra gente que com o Customer Success e o Customer Experience, a gente consegue ter medidas disso. Você consegue falar um pouquinho disso? Pensando na medição, né, do sucesso do cliente, o NPS é uma excelente ferramenta. É uma ferramenta que vai te dar insumos qualitativos. Por quê? Você vai pegar uma amostra dos seus clientes e aí vai questioná-los a respeito da impressão que ele teve da sua empresa ou que ele tem da sua empresa, ou ainda você pode questioná-los a respeito de uma experiência que ele teve com a sua empresa.
Então, NPS top-down ou NPS transacional, né? Quando a gente pensa em transacional, a gente tem que entender que se o cliente recorre à sua empresa a todo momento, exemplo, todos os meses ele liga no banco e pede o boleto, né? Se todo mês você perguntar para ele de 0 a 10 como foi a sua experiência para a retirada do boleto, naturalmente que no terceiro mês ou no segundo, ele vai ficar muito chateado. Porque se todo mês ele tem que ligar e pedir o boleto, isso não é uma experiência ruim, né? E o fato dele eventualmente ter dado uma nota positiva não significa que o processo está ok. É possível que o contato tenha sido satisfatório porque o atendente ou a ferramenta de atendimento prestou para ele o que ele precisava, resolveu o problema de forma imediata, mas não na causa raiz, né? Quando a gente pensa no conceito de NPS, a gente tem que olhar todo esse processo. Então, eu estou atendendo bem no momento em que o cliente fala comigo? Ótimo. Agora, eu estou usando o insumo da pesquisa para retroalimentar as minhas áreas internas e resolver os problemas ou atuar em cima das causas raiz? Esse é o grande ponto, entende? E dá trabalho, né? Dá trabalho, custa dinheiro, às vezes não está no plano estratégico da empresa, os insumos que vêm das pesquisas NPS. Então, quando a gente pensa em pesquisa, em indicador, a gente tem que estar preparado para o resultado. E mais ainda preparado para atuar em cima do resultado. Eu costumo dizer que informação que é gerada e não é utilizada não precisa ser gerada. Então, se você vai fazer uma pesquisa NPS, vai perguntar para o seu cliente o que ele quer, ou como ele encara a sua empresa, ou como ele encara o atendimento, esteja pronto para atuar em cima daquilo. Cris, hoje o atendimento ao cliente é uma porta de entrada para muitas pessoas no mercado de trabalho, né? E como que a pessoa que começa nessa área consegue trilhar um caminho e construir uma carreira no atendimento ao cliente? O mercado de serviços é o maior empregador hoje no Brasil, né? Os jovens entram nas operações de atendimento e, em geral, o que acontece? Eles vêm cheios de esperança, né? Poxa, entrei numa empresa, consegui meu primeiro emprego e tudo mais. E aí, quando eles entram na empresa e começam a perceber que o funil ele é estreito, em geral a maioria desacredita, né? E perde as esperanças. O que eu diria é o seguinte: a gente não pode nunca perder a esperança. A gente precisa acreditar em nós mesmos. Todos somos capazes de coisas incríveis. As oportunidades, elas aparecem todos os dias, a todo instante. Então, no momento em que você está lá trabalhando, o teu líder eventualmente vai te pedir uma atividade extra, ou vai pedir que você dê a sua opinião, ou vai pedir que você o represente em alguma reunião. Aproveite toda a oportunidade que lhe é passada. E se você não recebe a oportunidade, cobre do teu líder. Deixa eu entender qual é o processo, o que eu devo fazer para que eu possa crescer? Qual é o próximo passo aqui dentro da empresa? Como funciona a questão de oportunidades de trabalho? Então, vá atrás. A maioria das pessoas ficam no cantinho, sofrendo, caladas, né? E aí, no final do dia, passa 1 ano, passa 2, passa 3, e aí daqui a pouco ela perde a esperança e eventualmente não enxerga mais naquele mercado uma oportunidade de trabalho. Quando eu comecei, eu passei exatamente por essa curva. Eu entrei numa operação, entrei cheia de esperança, acreditei muito que eu ia crescer, e aí passou 6 meses, as coisas não aconteceram, 1 ano e as coisas não aconteceram, e aí vem aquela questão toda da juventude, a gente quer e a gente quer muito, a gente quer agora. E aí eu tive uma liderança que me orientou e disse: calma, as coisas não vão acontecer assim na velocidade em que você quer. E o fato delas não terem acontecido nessa velocidade não significa que não vai ser bom. Então, tenha calma e faça do limão não somente a limonada. A gente pode fazer uma torta de limão. Então, é só colocar, né, dar asas à imaginação. Uma pessoa que está nessa posição de atendimento, quais são as características que você acha que são mais importantes para essa pessoa? Pensando em qualidades, né, Virginia? Eu acho que empatia é uma qualidade muito, muito importante. A gente precisa entender que quem está do outro lado é uma pessoa que poderia ser eu, você, qualquer outra pessoa, né? Então, se colocar no lugar do outro, calçar os sapatos do outro é muito importante. Precisa ter empatia. Tem que gostar de gente, porque se você não gostar de gente, dificilmente você vai conseguir progredir. É um universo onde você vai falar com pessoas o tempo todo, seja por chat, seja por e-mail, seja por telefone, ou presencialmente até, não importa. Tem que gostar de pessoas, né? Então, empatia, gostar de gente. Eu acho que paciência, uma dose de paciência também é uma característica bem importante. E a que eu considero mais importante de todas, né? Tem que ser proativo.
tem que levantar a mão e falar isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, isso não está resolvendo o problema do nosso cliente, ao invés da gente ajudar, a gente está comprometendo, porque às vezes quem pensa no processo não sabe como isso vai ser na prática. E aí, você que está ali na linha de frente, você precisa levantar a mão e dizer, opa, peraí, isso não tá legal. Ou, tá muito bom, os clientes estão falando muito bem sobre isso, né? Então, proatividade eu acho que é uma característica que é necessária, assim, não abro mão disso. Agora, nós temos que entender que as pessoas são diferentes, né? Não existe uma pílula que você diga que tá aqui a pílula da empatia, essa aqui é a pílula da paciência. Então, esse profissional que está ingressando agora no mercado, ele tem que se conhecer e entender o quão capaz ele é de ser paciente. O quão capaz ele é de se colocar no lugar do outro, porque há pessoas que não são capazes de fato e isso não faz delas más pessoas, né? Isso quer dizer que ela tem uma característica diferente, ela pode ter uma outra característica mais pronunciada, né? Então, eu penso que paciência, empatia, proatividade, eu penso que são essas as características, então, que são importantes para o profissional que vai ingressar no mercado de atendimento. E Cris, quando as pessoas estão entrando na área, quais são as maiores dificuldades delas? Especialmente quando elas começam, a gente percebe uma dificuldade técnica, né? Tá. Essa pessoa é muito jovem, a maioria das vezes é o primeiro emprego, e ela não tem um conhecimento pleno de um ambiente corporativo. De como é que funciona o ambiente corporativo. De que as decisões não são tomadas assim, decidimos e vamos fazer. Não. A gente precisa medir as consequências das decisões, precisamos entender que a gente não vai ganhar todas as batalhas, aliás, a gente tem que escolher as guerras que a gente vai lutar. Então, se a gente tem 10 reclamações, qual é a reclamação que representa maior volume de contatos? E é nisso que a gente vai atuar e tudo mais. O jovem, ele chega querendo resolver tudo, agora, imediatamente, right now, se possível, né? Mas isso não acontece. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade que o jovem enfrenta quando ele entra no mercado de atendimento. Ele é imediatista, ele quer fazer tudo agora mesmo. Para o cliente ou para ele, não importa. E requer um pouquinho de paciência, né? De tranquilidade, porque não é que ninguém está vendo. É que a gente precisa escolher o que a gente vai fazer primeiro. A segunda coisa que eu diria é a questão da barreira técnica. Por quê? Esse jovem, ele vem cru, né, do mercado de trabalho. Na verdade, às vezes ele teve uma experiência anterior que não é uma experiência dentro de um ambiente corporativo. Então, eventualmente, ele pode não ter o gabarito técnico como um pacote simples, né, um curso simples de introdução à informática, um pacote Office e tudo mais. Quando a gente está falando na geração Z, até que a gente percebe que a meninada está um pouco mais, né, familiarizada com isso. Mas ainda há pessoas que pecam nesse sentido. Então, eu diria para se qualificar tecnicamente. E tem a questão também, que aí eu acho que muita gente perde a oportunidade. Idioma. Muitas operações hoje, né, elas transbordam, né, a barreira do território nacional. E a gente precisa de pessoas que falem outros idiomas e a gente não encontra. Muito, muito complicado isso, né? Então, invistam em idioma, eu acho que é um bom caminho. Se o seu cliente ou se a sua operação tiver um produto ou se requerer alguém que fale um outro idioma, você vai ter o idioma, né? Eu trabalhei numa operação que a gente precisava de pessoas que falavam japonês, espanhol, inglês e francês. Não é todo mundo, né, que fala essas línguas. Então, invista no idioma. Tudo que for possível, coloque no seu currículo para que você tenha diferenciais em relação às outras pessoas do mercado. Eu acrescentaria mais uma dificuldade que o profissional enfrenta, que é a questão da expectativa. O gerenciar expectativa. O jovem ou o profissional chega na operação de atendimento, ele faz a leitura, entende que existe uma estrutura hierárquica, entende que existe um funil, e às vezes ele entende que o funil é estreito, como eu comentei, né? E aí ele pode ou não investir nisso. Então, gerencie a sua expectativa. Entenda em que lugar você quer estar daqui a 1 ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 6 meses, ou daqui 1 ano e meio, não importa. Mas trace um plano para que você consiga gerenciar a sua expectativa. Então, daqui a 1 ano eu quero estar na posição da Virgínia, daqui a 1 ano eu quero estar na posição de X, Y, Z, não importa. E trabalhe nesse sentido. Não adianta você colocar um plano e dizer, daqui a 1 ano eu vou chegar lá. Não vai adiantar, né?
Então, gerenciar a sua expectativa e atuar em cima das ações para que você atinja o seu plano, eu acho que é o ponto fundamental. E é uma dificuldade muito clara quando a gente tem contato com esse profissional que chega, né? Ele chega feliz, chega radiante, mas ele não sabe qual é o próximo passo dele. Isso é até natural, mas depois de um tempo é preciso que ele entenda se é ali que ele quer estar e, sendo ali, onde é que ele quer estar dali a X tempo. Excelente, Cris. E, em contrapartida, o que as empresas podem fazer para qualificar melhor esses profissionais? As empresas são corresponsáveis pelo desenvolvimento dos seus colaboradores. Sim, empresas. Somos. As empresas são corresponsáveis. Entendo que investir nesses profissionais. E aí a gente está falando de qualquer tipo de investimento educacional. Então a gente pode falar aí de cursos que são online, de plataformas EAD dentro das corporações, que são investimentos que são relativamente mais baratos, né, do que você ter uma escola paralela a isso. Eu acho que fornecer desafios aos seus colaboradores, fazer com que eles se superem a cada dia, trazer para a rotina, né, para a roda de conversa entre líder e liderado, a naturalidade do desafio. Não é ruim que você tenha muita gente promovida, pelo contrário. Às vezes a gente não dá oportunidade ou fica com receio, mas a pessoa é muito boa no que ela faz. E o que nós vamos fazer sem ela? Nós vamos desenvolver outra dela. É isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que acreditar nesse profissional, investir e desapegar, gente. As pessoas, elas têm que dar o próximo passo. É importante que elas entendam que a empresa a veja assim, como uma profissional com potencial e com talento para dar outros passos e quantos passos ela precisar ou quiser dar. Para encerrar, que recado final você dá para essas pessoas que querem seguir pela carreira de atendimento, se tornarem analistas e especialistas em Customer Success? Eu sou apaixonada por relacionamento com o cliente. Tudo que eu fiz até hoje na minha carreira profissional está relacionada com um relacionamento com o cliente. É apaixonante. É muito bom você poder trabalhar pelo outro. É muito gostoso. Gratificante, eu diria. Então, o recado que eu dou é: venham. Tem espaço, tem lugar, tem muita empresa bacana, tem todo tipo de produto que você imaginar. Se você tem afinidade com produtos técnicos, se você é do ramo de serviços, se você gosta de relacionamento, maquiagem, não importa. Tem espaço para todo mundo. É um ambiente muito democrático porque consegue receber muito bem qualquer tipo de pessoa, né, independente de quem seja ela. Então, acredite, invista e dê o seu melhor todos os dias. Procure ser melhor todos os dias em relação ao dia anterior. Um pouquinho que seja. E aí, com certeza, você vai ter sucesso na sua carreira profissional. Cris, muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua participação. É uma honra pra gente ter você em mais um vídeo de especialista da NEL. E espero que você tenha curtido participar. Legal. Virgínia, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer poder falar, né, sobre a minha trajetória. E eu tenho um super orgulho de falar sobre relacionamento com o cliente. Obrigada mesmo. Então a gente fica por aqui. Continue acompanhando a NEL para ver mais vídeos da Cris e de outros especialistas.